E o... Ai, um. E o tema de hoje é planejamento familiar. Quase que não sai. Foi difícil fazer isso sincronizado. Olá, a gente é o Gleison e a Adrine. Esperamos que você já conheça o nosso canal, mas se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E hoje a gente quer falar sobre planejamento familiar para casais jovens. Nós somos o Gleison e a Adrine, esse aqui é o nosso canal e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever, clicar no sininho e deixar um comentário pra gente, amoroso. Ou não, né, também. A gente lê todos e a gente quer se comunicar e se conectar com vocês. A gente aceita crítica também. A gente aceita. Você é mais que eu, mas eu estou trabalhando nisso. E hoje a gente veio falar sobre um tema que está no alto da nossa relação, porque a gente tem conversado muito sobre, que é planejamento familiar. Estamos juntos há 7 anos, morando junto há 6 anos e até hoje o nosso planejamento familiar é não ter filhos. E funcionou muito bem Funcionou até muito agora. bem. Nunca tivemos nenhum susto, Acho nenhuma que gravidez. a gente tem certificação pra falar isso, né? A gente tem moral. Ou pra falar. a gente é infértil e não sabe. Juliana, é super comum que na geração dos nossos avós, elas tiveram 10 filhos. No meu caso, minha avó teve 16 gravidezes e teve 10 filhos, e a sua avó teve 11. E aí, uma mudança drástica aconteceu na sociedade brasileira, que a média de filhos por mulher diminuiu muito. Porque o preço aumentou, né? Tem a ver com vários fatores. Um deles é o acesso à informação e educação por parte das mulheres, a acessibilidade, a disponibilidade de métodos contraceptivos. E hoje, se não me engano, a média mundial de filhos é 2,1 filhos por casal. E hoje, muitas opções de métodos contraceptivos existem, mas como a nossa geração lida com esses métodos, o que eles escolhem? E é por isso que a gente quer fazer esse vídeo. Nesses últimos anos, existiu um movimento que tem aumentado de rejeição aos métodos hormonais, as pílulas, muito pelas mulheres estarem percebendo efeitos colaterais e efeitos prejudiciais do uso de hormônios por muito tempo, e um deles é o medo de ter trombose. E é por isso que a gente quer fazer esse vídeo, porque existem outros métodos, existem outros jeitos, e quanto mais a gente fala disso, mais a gente traz opções de escolhas pra vocês. Desde o começo da nossa relação, o planejamento familiar foi não ter filho, basicamente. E durante esses 7 anos, nós usamos diversas estratégias diferentes para que isso não aconteça. E todas foram bem sucedidas, né? Porque a gente ainda não tem filho, apesar de alguns sustos, que principalmente da parte dela, ela cismou que estava grávida. Eu sou neurótica. Tô grávida. O tamanho da barriga impressiona. Mas sempre foi alarme falso. Então, quando a gente começou a namorar, começou a ter relação, a gente usava camisinha, preservativo sempre. E eu fazia uso da pílula anticoncepcional contínuo, então significava que eu não menstruava. E deu muito certo por muito tempo. E o que mudou, o que fez a gente trocar esse método, na minha perspectiva, foi o medo de engravidar e não saber. Por eu não ter a menstruação, que é aquele alerta mensal de que você não está grávida, eu sempre ficava, será? Será? E com o tempo também, a gente sabe que esse não é ideal, não deve se parar de usar preservativo, porque o método mais certeiro de evitar infecções sexualmente transmissíveis, mesmo se você tá num relacionamento fechado, é usando preservativo, mas a gente tá aqui pra compartilhar a realidade que a gente relaxou, né? Sim, a gente relaxou, primeiro com o auxílio de outros métodos, que foi o Dio Mirena no começo. E você também usou o adesivo, né, que você colava na pele, e é um adesivo que libera hormônio na pele. Esse hormônio, claro, vai para a corrente sanguínea e faz a mesma coisa que o hormônio oral,
Mas eu acho que é uma dose menor ainda, né? Por ser liberado na pele, você um adesivinho na O barriga. grande diferencial é que como ele tá diretamente na barriga, ele precisa de uma dose muito menor, então tem menos efeitos colaterais. E eu usei esse método participando de um estudo clínico na Universidade de Boston, quando eu morava lá. E toda semana as pesquisadoras coletavam meu sangue para avaliar exatamente como os hormônios se comportavam no meu sangue. E naquela época, ele foi me visitar lá, a gente ficou 40 dias juntos. E eu lembro que eu ficava, nossa, mas eu tô no estudo clínico, imagina se der errado, o que eu posso fazer Tem que aqui? processar o hospital e ganhar milhões de dólares pra pagar o filho. Eu acho que é polêmico falar isso aqui, mas no documento que eu assino para participar do estudo, eles te dão uma opção de, olha, se por um acaso você engravidar nesse período, você tem a opção de aborto e eles dariam todo o suporte. Né? De aborto? Não, mas se não quisesse abortar, eles tinham que pagar a pessoa. Aí não podia, aí eles vão olhar você e falar, toma que o filho é teu. Ai, meu Deus. Mas, então, desse adesivo, eu voltei pro Brasil. E como a gente tava dando aquela escapulida e às vezes usava camisinha, às vezes não, eu falei, então vou usar o DIU, porque o DIU é muito seguro, é muito certo que não vai dar problema. E uma coisa que eu adorava é que também suspendia a menstruação. E no começo eu tinha muitas dores e eu achava que esse era o melhor caminho. E eu gostei do DIU, eu fiquei 2 anos com ele, mas o que mudou? Você não teve uma resposta fisiológica boa ao DIU. E você, apesar de você ter usado por 2 anos, é um período relativamente longo de tempo, mas a Adriane estava tendo dores na região abdominal, porque, sei lá, não tem muita explicação, né? Nem o médico conseguiu explicar, conseguiu? Pela localização do DIU, e era sempre na relação sexual. Depois da relação sexual eu sentia muita dor. E eu cheguei aí pro pronto-socorro achando que era uma gravidez ectópica, que é possível com o DIU. E também outro sintoma colateral que é super raro, mas pode acontecer com o DIU, é que ele pode implantar, sair da cavidade do útero e entrar no útero. Isso é uma complicação extremamente grave, é preciso cirurgia para tirar nesse caso. Então eu corri umas 2 vezes pro pronto-socorro, fiquei com medo, e também o aspecto de saber que tem um fio lá no colo do útero, e como eu penso sempre no futuro, eu tô pensando no meu parto, como é que isso vai alterar meu colo, será que ele vai conseguir dilatar? Eu decidi parar de usar o DIU. E nessa época a gente já tava no Canadá, e a minha médica de família receitou pílula pílula com pausa, em vez de pílula contínua, a pílula meu Deus. Cíclica. A pílula com pausa. Eu nesse vídeo não vou falar nada, né? Porque homem só camisinha e... Você já vai falar na segunda parte sobre o planejamento de ter filho? Na planejamento de ter filho, porque agora todo o peso de um planejamento, de um planejamento para não ter filhos, não todo, né? Mas grande parte do peso cai na mulher, porque ela tem que se lascar tomando hormônio. Mano, eu não tomo hormônio, cara. O hormônio tem efeito colateral forte. Se eu fosse tomar hormônio, eu ia pensar muitas vezes, porque é hormônio, cara. O seu corpo tem hormônio, não é à toa, e o seu corpo ele produz uma quantidade X de hormônio. Quando você tá com um nível baixo, é perigoso, se o nível tá alto, é perigoso. Eu pensaria 1000 vezes antes de tomar um hormônio durante 2 anos, 3 anos. Inclusive a gente teve uma discussão, porque eu falei, e se tiver a pílula masculina, você toma? Ele, não. Não falei que não toma, eu falei que eu avaliaria o que a pílula vem. Se a pílula for hormonal, eu muito provavelmente não vou tomar. Porque principalmente porque o ciclo hormonal da mulher e do homem é diferente. A mulher tem um ciclo altas e baixas de alguns hormônios, o homem tem um ciclo mais estável. Então, alterar o ciclo hormonal masculino é muito perigoso. Eu também esqueci de falar que no Brasil a gente usou camisinhas femininas, preservativos femininos. Eu bacana, hein, adorava, muito bom. Obrigado, SUS! Nunca achei pra comprar nos Estados Unidos. Eu procurei, viu? Não tem na Amazon, não tem loja de camisinha, não tem na... Como é que é? Nem sei o nome das camisinhas mais.
Não tem, lugar nenhum, não adianta procurar. Mas se você tem acesso, a gente pegava no posto, no SUS, lá no Rio Grande do Sul, e era, olha, maravilhoso. Eu ia lá e falava, olha, moça, você tem a feminina? Ela me dava e era assim, muito... Tava sempre escondida às vezes, né? Sempre ficava escondida. Tava sempre escondida. Porque é mais raro. E voltando... Se o pessoal quiser dar presentinho pra gente do Brasil, manda camisinha feminina. Me manda camisinha feminina. E aí, então, eu deixei de usar o DIU, eu retirei o DIU, estava usando a pílula com pausa, e eu tenho um problema que também minha mãe tem, que é síndrome das pernas inquietas. Eu não consigo dormir, a minha perna fica dando, tipo, espasmos, e é uma situação muito ruim, e na época eu achei que era trombose. E era o meu nervo ciático que tava pressionando. E eu também fui pro pronto-socorro algumas vezes por causa disso. Eu não sabia na época que era a síndrome das pernas inquietas. E naquele momento eu decidi parar com o hormônio pra nunca mais. E é nesse estágio que a gente tá hoje, faz mais ou menos 2 anos que não usamos nenhum método hormonal de contracepção. E como é que é a nossa prevenção da gravidez hoje, meu amor? Olha, eu não tenho muito orgulho de falar isso. Hoje ela tem um aplicativo no celular. E esse aplicativo, ele avalia o ciclo, ele vê de acordo com a menstruação e o ciclo natural, né? Do próprio usuário com o ciclo natural de médio de todas as mulheres, porque varia também de mulher para mulher. Ele fala quando que é... Ué? De mulher para mulher, Marisa. Ele fala quando vai ser a ovulação provável. Então... Não vai tirar essa parte. Ah, Deus, cara, agora falando parece um absurdo, mas funciona pra mim. Não façam isso, tá? O espermatozoide, ele tem a vida útil de uma média de 5 a 7 dias no cólon. No cólon? O cólon é onde sai o cocô. Na vagina, meu. Colo do Lucas e colo. Eu queria falar. Não é aí que a gente coloca o motor na Esse bebê chinês é um estranho. Aí você tem que fazer o react do bebê chinês. Tá, aí a gente avalia no aplicativo que tem... O espermatozoide tem a vida útil de 7 dias na vagina. Então, 7 dias antes da ovulação, a gente não faz sexo desprotegido. E o ciclo pode também estar errado, né? O aplicativo pode errar, o ciclo pode variar naturalmente. E 7 dias depois também não, né? Não é 7, a gente usa 3, 4. Mas quanto mais distante quanto maior, você deixar, melhor. E é muito importante falar que se você vai usar esse método de percepção do seu ciclo natural, vai funcionar se o ciclo da pessoa é regulado. No meu caso, meu ciclo é regulado. A cada 29 dias, exatamente o que vai acontecer. Então eu sei que a minha janela de período fértil é sempre naquele momento. Mas se o ciclo da pessoa que tá vendo é desregulado, é difícil você saber que exatamente naquele período que você tem que evitar, né? Mas pra gente funciona. Mas é impossível. Basicamente é isso. A gente usa preservativo quando tá no período mais fértil. E aí parte pra a segunda parte desse vídeo, que é: e quando o planejamento familiar é pra ter filhos? A gente tá fazendo um planejamento de médio prazo para ter filhos, que a gente já tá quase na hora de ter filhos, né? Não temos uma data exata ainda, mas vai ser mais próximo do que longe. E então, uma coisa que a gente sempre se preocupa, o que me preocupa, acho que o que preocupa todos os seres humanos, é que a gente teme o que a gente não conhece, né? O efeito de muitas substâncias é desconhecido quando se trata do que pode passar da mãe pro bebê. A Adriane, ela tem alergia a algumas coisas e ela toma alguns medicamentos aqui e acolá. Eu não gosto de tomar medicamento. Eu só tô com dor, eu só tô de alguma coisa, eu não tomo medicamento. No caso, eu sou alérgica a anti-inflamatórios, então hoje em dia o único remédio que eu uso é Tylenol. Quando eu tenho dor de cabeça, quando eu tô com dor, mas eu evito ao máximo. Eu diria que eu uso assim uma vez a cada 3 meses, e olha lá. Agora é menos, bem menos. Então, o que a gente tenta fazer é realmente uma purificação, sabe? É uma limpeza, porque o seu organismo, mesmo você não tomando medicamento todos os dias,
você ainda acumula um pouco das substâncias desse medicamento em diversos tecidos. E o que a gente está tentando fazer é realmente parar de tomar ao máximo possível, né, ao menos que realmente precise. Parar com o Tilenol, a Adri começou a tomar remédio para ansiedade, ela parou de tomar e não está tendo efeito colateral por ter parado de tomar, então a gente está tentando continuar sem tomar esse medicamento. Então é uma coisa que a gente tenta fazer para preparar o corpo para receber uma criança, porque o que você come vai ser passado, o que você bebe vai ser passado. No caso, nos nossos ideais, a gente parou todos os hábitos prejudiciais. A nossa ideia é parar por pelo menos um ano antes, então beber álcool, tomar remédio e também tentar criar hábitos saudáveis. Então, estou me exercitando todo dia, tentando estar mais saudável, tentando comer mais vegetais, já com essa ideia de receber esse feto, receber esse bebê, porque como cientista, a gente sabe muito do efeito de substâncias na gravidez, mas a gente sabe pouco sobre os efeitos anteriores à gravidez, como isso altera a epigenética do organismo, como vai alterar o esperma, como vai alterar o óvulo, como vai alterar a fertilidade. A ciência está começando a realmente entender o que cada uma dessas substâncias fazem, porque ainda é muito difícil balancear, as quantidades de consumo são muito diversas, é muito difícil avaliar isso, né? E se alterar, vai alterar para negativo, não tem como fazer coisa boa, não vai nascer um mutante que com superpoderes, vai nascer uma criança doente, cara. Sim, então essa parte biológica a gente já está se preparando e ainda evitando a gravidez para quando a gente começar a tentar realmente já estar tudo nos conformes. Outra coisa a se lembrar é também comprar e pesquisar suplementos na gravidez, que é recomendado a se tomar pelo menos 3 meses antes, por exemplo, o ácido fólico, porque é muito importante no comecinho da gravidez para ajudar a formação do tubo neural. Então, se você já está tentando, já era para você estar no suplemento. E aí vem o terceiro ou quarto aspecto, que é o planejamento de fato ter um neném. O que tem a ver com isso? O que a gente está debatendo? Muito dinheiro, compadre, muito dinheiro, muito sim, ó. Hoje, o salário que a gente faz, pro lugar que a gente trabalha, é inviável ter um filho financeiramente. Simplesmente porque a creche aqui não é de graça, não tem creche pública ainda. Aqui no nosso prédio tem uma creche, se chama Daycare, e a gente foi olhar a mensalidade para deixar a criança todo dia lá, do primeiro ano de vida para lá, porque o primeiro ano os pais têm licença para ficar com a criança, mas de quando a criança completa um ano até entrar na escola você precisa achar alguém para tomar conta, e é $2.200 por mês. Na cotação de hoje é R$8.000 por mês. Mais do que a gente paga pro aluguel, sem condições. O dobro do aluguel. Literalmente o dobro do aluguel para deixar a criança lá. É muito caro. Isso é somente a creche. É $2.200 por mês. A gente não foi olhar. Eles mandaram um e-mail pra gente, que eles mandam e-mail corriqueiramente para todos os residentes do prédio. Eles mandaram um e-mail falando que tinham vagas. Porque provavelmente por causa da pandemia muitos pais estão trabalhando de casa, muitas pessoas estão com mais tempo para cuidar dos filhos, não estão colocando o filho lá e estão economizando esse dinheiro. Então, por causa dessa pandemia, o pessoal está cuidando mais das crianças, provavelmente tem mais vagas disponíveis nesse lugar. Então eles mandaram e-mail pro prédio, para todo mundo, falando que tinha vagas, né, e que o custo é $2.200 por mês. Isso sem tirar as outras coisas. Aqui pelo menos a saúde, questão de exames, assim, eu acho que ia ser bem coberto, porque o bebê seria canadense, então ele teria acesso total a todos os programas de saúde. Isso aqui é gratuito, mas comida não é de graça e todos os outros aspectos, né, que eu acho que você já deve imaginar. Assim, na minha decisão, essas outras coisas pesam quase nada, porque no meu entendimento, principalmente no começo, a criança não precisa muito. A gente pode se convencer que, meu Deus, precisa ter enxoval gigante, precisa ir pra Miami, pra ter isso, pra ter aquilo. A gente não acha. A gente acha que, como tantas milhões de pessoas fizeram antes da gente em condições piores, a gente super consegue ter, se você tem um ambiente amoroso, saudável, tem comida e tem roupa, é o suficiente, mas
Infelizmente, o fator do preço de cuidado infantil é o fator limitante que impede a gente de ter neném. Se fosse por mim, eu já teria. Por mim também. Por mim também, só que não é difícil, não é complicado, é literalmente inviável pagar $2.200. Outras duas coisas que eu gostaria de falar nesse tema é que o Canadá tem um programa de ajuda para criar as crianças. Então, se você tem baixa renda, se você tem certos requerimentos, você ganha mensalmente um dinheiro até a criança completar 18 anos para ajudar com os custos, que é cerca de, acho que $400 a $600 por mês. É tipo um Bolsa Família, sabe? É tipo um Bolsa Família pra criança. E tem uma outra coisa que quando as crianças canadenses nascem, o governo meio que faz uma bolsa de estudos pra essa criança e ela vai conseguir resgatar quando sair do ensino médio pra conseguir pagar a universidade. Isso também é muito legal. Mas gostaríamos, nesse sentido, de estar no Brasil, ter acesso a uma creche gratuita. Eu fui pra creche, meu irmão foi pra creche, ele é adorável, lembro só coisas boas. Lá em São Paulo, na periferia, no extremo leste, a creche era acessível, minha mãe usou e meu irmão foi muito bem atendido. Infelizmente isso aqui falta. Existe um plano, dizem que o Canadá tá pra mandar Tem um projeto em trâmite, digamos assim. Tem um projeto em trâmite pra fazer esse cuidado infantil universal. Tá pra sair esse ano, vamos ver como é que é. Se acontecer mesmo, a gente volta pra falar. E nesse momento, é a nossa esperança se a gente quiser ter filho antes de eu sair do doutorado. Mas questão do nosso planejamento familiar também é o tempo. E por que a gente quer ter filho antes do doutorado? Antes de eu terminar o doutorado? Na minha opinião, é muito melhor pra Adrine ter filho antes do doutorado, porque ela já conseguiria sair do doutorado e entrar no mercado de trabalho sem ter que pegar essa folga para ter filho. Porque a outra opção é fazer o filho para, literalmente, quando ela terminar o doutorado, o filho nascer, e ela vai ter que ficar 6 meses em casa depois para cuidar do filho. Depois eu ficaria 6 meses, que aqui tem 1 ano de licença, 6 meses de cada pai. E durante esses 6 meses que eu ficar em casa, ela poderia procurar emprego, etc e tal. Mas eu acho que isso poderia atrasar ela um pouco. E na questão de entrar no mercado de trabalho, geralmente quanto mais rápido melhor. Então eu gostaria também que a gente tivesse filho antes dela terminar o doutorado. Quando ela terminasse o doutorado, ela podia ir direto pro mercado de trabalho e já começar ativamente a procurar emprego, a trabalhar, por que não? Sem ter que pensar no fato de se estabilizar no trabalho e aí depois de estabilizar, você desestabiliza. Outra opção era isso, você sai do doutorado, começa a trabalhar e aí ter filho. Mas aí é mais outro estresse, que você tem que sair do trampo pra cuidar do filho, é chato também isso. E por enquanto esse é todo o aspecto do nosso planejamento familiar. Saímos desse plano de tem que evitar, não vai rolar pra querer, e agora mesmo querendo, evitando, porque é o caminho mais sensato a se tomar. Mas esperamos que vocês estejam aqui para ver todos os aspectos dessa história, e quando as coisas mudarem e a gente ter um nenenzinho, vocês vão ver também. Por enquanto a gente tem esse nenenzinho. Esse planejamento familiar funcionou muito bem. Eu planejei que ia ter uma neném, a gente tem uma filhinha. Nelinha. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, clica no gostei, tá? Se inscreve no canal se você não veio aqui ainda. Compartilha esse vídeo com pessoas que têm interesse nesse tema, com casais que estão passando pelo mesmo dilema. E deixa um comentário aí embaixo, vamos interagir, vamos criar uma discussão sobre isso, vamos falar o que vocês pensam. Vocês acham que isso vai... Como é que tá o planejamento familiar aí do lado de vocês? Cara, eu quero saber o planejamento. Eu quero saber também. Olha, o Brasil tem uma coisa linda de morrer, chamada creche, tá? Agradeçam isso. Se você é religioso, põe a mão pro céu e diga amém, porque é uma coisa incrível que vai economizar pra vocês os $2.200 por mês. E é isso, muito obrigada e até a próxima. Bye!